E a partir de agora, aqui em nosso programa, minha gente, é uma verdadeira oportunidade termos ele aqui passando todo esse conhecimento do qual ele busca diariamente. Retornando ao nosso programa, Marcelo Essa. Prazer, pessoal. Gratidão estar aqui mais uma vez. Eu tô tão feliz com a sua presença, de verdade. Estava assim, ansiosa pelo seu retorno. Que maravilha, gratidão. Assim, na hora que eu recebi o convite, eu falei, olha, no momento certo, na hora certa, e é sobre o que a gente vai falar hoje, que é sobre esse campo eletromagnético, lei da atração. E para mim é uma honra estar mais uma vez aqui. A outra vez foi fantástico, agora vai ser mais ainda. Sim, eu ganhei um conhecimento através de você. Sim. Aliás, na realidade foi um start para mim, sabia? Eu já tinha aquela curiosidade. Sim. E aí, a partir daquele momento que você entrou nesse estúdio e a gente teve aquele bate-papo assim, sensacional, Sim. eu comecei já a minha busca por conhecimento. Exato. E ler sobre lei da atração, realmente querer entender mais daquilo que a gente não consegue ver, sabe, Marcelo? Esse mecanismo, né? É fantástico. A física quântica, ela veio trazendo esse conhecimento para a gente, né? A física quântica, ela não anula a física tradicional, que fica bem claro, né? Sempre a física quântica ela é uma parte da física tradicional e ela vem trazendo esse conhecimento, estudando a lei da atração, que não é lei da atração, na verdade a gente chama de lei da atração como uma metáfora mesmo, Sim. Mas é campo eletromagnético, né? Então todo o planeta, tudo que existe tem um campo eletromagnético. Tudo é energia, né? Tudo é energia, que é um campo eletromagnético, na verdade, né? Que a gente chama essa força que atrai, que a gente é atraído. Então a física quântica, ela traz dentro de algum experimento que eu vou deixar livre para as pessoas depois buscarem na internet, por favor, que chama o experimento da dupla fenda. E nesse experimento é fantástico porque ele mostra dentro de um laboratório como se comporta partículas, que ela tem a mesma função de onda e de matéria, ou seja, como o pensamento, ele é onda e aqui fora se torna uma matéria. Por exemplo, um celular, ele estava na mente de alguém antes de ser criado, então ele ainda era uma onda e ele se tornou uma matéria. Então o experimento ele faz isso a nível quântico, a nível pequeno. Só que mas eu não estou dentro de um laboratório, eu sou matéria, eu sou grande, eu estou aqui fora, eu estou na Matrix. Como isso se trabalha? Então a gente vai trabalhar essas ondas mentais, aí onde entra a questão neural, que aí vem a neurociência e tudo mais, onde eu me especializei esses últimos dias agora. Eu fiquei sabendo que você teve esse momento de busca de mais conhecimento ainda. Bastante. Você entendeu que estava faltando algo ali. Sim. E que, no caso, você foi buscar a neurociência? Dentro da neurociência, da psicologia, neurociência, junto com a física quântica. Então, assim, o que eu via é que as pessoas... o desafio, digamos assim, maior das pessoas era chegar para mim e falar, professor, eu até penso positivo. Adorei! Eu até faço as meditações, eu escrevo milhares de vezes, mas não dá certo. E isso era uma das coisas que me preocupava bastante, que me questionava. Porque para mim dava certo, mas eu entendi o porquê que para mim dava certo, porque eu já tinha uma consciência daquilo. Olha. E o grande lance de tudo aqui, que já fica para vocês a dica, é a consciência, são as escolhas. Então, quando você tem consciência de quem você é e do que você deseja, não tem técnica, não existe técnica, é só exercício, é só comando. Então, assim, e eu explico isso, que é diferente de sentimento com pensamento. Então, às vezes eu posso ter uma intenção, um sentimento bom com algo, mas eu tenho uma predominância, uma escolha errada, por alguma crença que a gente estava até falando aqui, né? Que está ali dentro de você e você nem sabe. Exato, alguma coisa que eu já trago. A gente chama de cenários mentais dentro da neurociência. Né? Então, existe um cenário mental na minha vida. E o que predomina dentro desse cenário, né? Então, se predomina dentro desse cenário da minha vida a escassez, eu dou foco nisso. Então, eu tenho instantes de pensamento positivo, mas eu tenho uma predominância de pensamentos de escassez. É como se essa escassez estivesse no subconsciente? Não, isso ótima a sua pergunta, porque é sobre isso que a gente vai falar agora. Inconsciente que bom, então. E subconsciente. Exatamente isso. As pessoas elas têm uma noção, quando a gente está fazendo técnica, e já desmistificar isso, que o inconsciente, ele comanda. Não comanda. O inconsciente não comanda nada. Na verdade, o inconsciente, ele é assim. Imagina um exército, né? Sim. Onde tem lá vários soldados, né? Ele é o inconsciente, os soldados. Mas tem um general. E esse general é que dá ordem, ele é o consciente.
Então, o que acontece? As pessoas acreditam que o inconsciente está predominando, sendo que basta uma ordem do general para que todos obedeçam. Olha só. E quando a gente entende e começa a trabalhar isso de forma certa, você não vai ficar precisando fazer milhões de técnicas, sentir, exercitar, porque isso não vai trabalhar o inconsciente. Porque o seu predominante não decidiu ainda, que é o consciente. Entendi. Quando você decide algo, que a gente dando essa metáfora aqui, né, o general, os soldados, imagine uma mata fechada, que ninguém nunca entrou, né? Lá o Amazonas ali, né? Sim, virgem totalmente. Virgem total. E aí imagina que todo dia você tem um pensamento predominante, que a gente chama de sinapse na psicologia, né? Quando a gente faz questões neurais, a gente chama de sinapse. Imagina se um monte de soldado todo dia passando pelaquela mata, chega uma hora que ele abre uma trilha, ou seja, vários caminhos ali. Quando ele abre vários caminhos, ele abre a porta para várias coisas entrarem. Então, por exemplo, pensamento de escassez, desânimo, procrastinação, seja lá o que for. Se não tiver um comandante, ou seja, alguém para dizer se vai ou não, o que passa ali naquela porta, o que acontece? É invadido por várias questões, que são as sabotagens que a gente tem no dia a dia. Agora, quando eu dou a ordem, que é o consciente, eu manipulo todos esses soldados que estão passando lá. Aí eu crio novas trilhas, novos personagens, novos cenários. Não adianta eu estar assistindo uma peça, eu tenho que ser o personagem principal. E o que acontece? A gente não se vê no cenário, a gente não se vê na peça, no teatro, digamos assim. A gente só assiste, mas a gente não escolhe participar daquilo. Olha só. Exatamente quando você vê um carro, né? Eu falei de quadro dos sonhos, que é muito perigoso você fazer um quadro dos sonhos. Por quê? Sério mesmo? Que ela é uma técnica que muitos dão a orientação, olha, faça o quadro, tudo que você, para você visualizar aquilo, para você ter um planejamento, entendeu? Exatamente. Aí o que acontece? Quando eu faço um quadro dos sonhos e o que predomina em mim é a escassez, existem dois processos neurais, que é o imaginário e o real. Quando eu estou imaginando, seria o quadro dos sonhos. Quando eu coloco ali fotos, então não é errado, pessoal, mas eu vou ensinar de forma certa. Eu coloco ali, por exemplo, a foto de um carro, a foto da casa, o relacionamento, a viagem, e eu começo a parar e sentir e imaginar, existe um processo que acontece neural. Eu produzo neurônios específicos que vai me trazer, chama de ativação reticular, que vai me trazer para a realidade agora e dizer, mentira, você está cheio de boleto para pagar. Mentira, você não tem dinheiro. É meio que automático, aquilo acontece dentro de você? Isso é automático, porque chama ativação reticular, ascendente. Ela te traz para o agora. Então, quando você produz no imaginário, você sempre vai perder, porque o seu automático te traz para o agora. Desce aí desse sonho, né? Agora. Desce desse sonho. Então, na verdade, quando eu crio esse quadro dos sonhos, e não me coloco no cenário, apenas eu visualizo, por exemplo, eu visualizo lá uma Ferrari, vamos dar um exemplo assim, eu posso ganhar essa Ferrari como um chaveiro, e não como no vizinho, ou visualizar na garagem do vizinho, então são comandos errados. Então quando a gente aprende a dar o comando certo, e aí sim entra gerar outros neurônios, outras trilhas, que eu estava dando um exemplo. Então quando eu começo a escolher o que eu desejo, e as pessoas não escolhem, elas são escolhidas. E aí a física quântica vem e prova, através do experimento da dupla fenda, que existe o quê? A lei da atração. Então, quando eu penso algo, eu automaticamente crio uma onda. E essa onda que é mental, ela faz todo o processo. A gente chama na psicologia de sinapses. A gente abre novos caminhos, ou seja, eu começo a me conectar com aquilo que eu estou observando. Você observa, por exemplo, a roupa que você vê e você escolhe o cenário, as coisas que você gosta, o que você vai comer. Tudo é escolha. Se eu entendo isso, consciente, todas as coisas vão ser escolhidas a partir de agora. E aí veio a física quântica provar isso. Olha que maravilha. Você vê que, por mais que você tem esse compromisso de estar... E olha que já é difícil, né, Marcelo? Muitas pessoas elas não conseguem ser positivas. Já é uma dificuldade que a pessoa tem, às vezes, pela realidade da vida. Então, a pessoa tem aquela dificuldade. Então, você estar positiva, ser uma pessoa positiva, colocar essa positividade dentro de você, que é o muito melhor. Sim. Imagina você ficar se alimentando de coisa negativa. Com já é certeza. difícil. Só que vai mais além. Vai mais além. E assim, a notícia boa, digamos, né? Que algumas pessoas chegam para mim e falam assim, professor, não consigo sentir. O que seria sentir? Não é imaginar, mas assim, sentir o carro, a casa, sentir que eu estou
dentro desse cenário. E eu falo, ou vibrar, né, de vibrar nessa onda, nessa frequência. Eu falo, não se preocupe, não precisa vibrar em nada. Você precisa apenas escolher o que você deseja. E existem comandos específicos, para isso eu vou passar até dicas hoje de técnicas, de exercícios para vocês começarem a desencadear já e ver que vocês é que decidem o que atrai. Assim, é como se fosse uma cola, né? Então assim, eu sou atraído e atraio também. Que sensacional, né, minha gente? Estou adorando esse bate-papo com o Marcelo, mas tem muito mais. Só está começando. Vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta conversando com Marcelo Essa. Você falou de frequência da última vez. Então, exatamente. Que você esteve aqui. Ótimo, que a gente vai falar de frequência. Então, por exemplo, frequência vibracional, ou então em hertz, que a gente chama. Sim. Né? Na verdade, quando a gente traz ela para a realidade, a gente está falando de consciência. Nós não estamos falando de medição de rádio, de frequência. Por exemplo, não é porque eu estou na frequência X, eu vou passar na porta da rádio e me conecto a ela. Né? Isso é fato. Então, quando a gente fala de frequência e que isso seja assim, que as pessoas entendam de uma vez, que vai ficar bem mais fácil agora, nós estamos falando de consciência. Então, por exemplo, eu tenho uma consciência na frequência que medida por David Hawkes, que foi um dos grandes cientistas, é uma consciência expandida, digamos assim. É como um imã maior, que eu atraio mais coisas, tá? Né? Sejam elas, né, positivas ou não. Mas a gente está falando de frequências expandidas. Mas todas as coisas têm frequência, igual eu estava explicando aqui. Uma caneta tem frequência. Se você for medir o hertz de uma caneta, ela tem. Não é sobre frequência que a gente vai falar, e sim sobre consciência. Porque uma caneta tem frequência e nem por isso ela atrai uma pessoa, um relacionamento, dinheiro. O que serve a frequência, na verdade? Quando a gente fala de vibrar, de frequência e meditar, para a saúde, para o bem-estar, para a gente estar bem. É claro que pensar positivo vai melhorar milhões de anos-luz esse resultado de consciência. Sim. Mas independente, tanto é que às vezes você está naquele dia que você não está bem e você consegue um resultado. Não estou dizendo para as pessoas não pensarem positivo. Eu só estou dizendo para não se preocupar. Tipo assim, hoje eu não acordei bem e acabou a vida. Para mim, não. Você pode fazer todo um processo naquele momento ali agora e mudar a sua consciência. Sim. Tá? E claro que quando a gente fala de sentimento, a gente fala de frequência, sentimento e pensamento, são coisas totalmente diferentes. Como eu dei o exemplo agora de uma caneta, ela tem uma frequência, mas ela não atrai nada. O que vai fazer com que eu atraia as coisas? A minha consciência. Então, quando eu tenho uma consciência, eu me escolha. Por exemplo, eu escolho a partir de hoje ganhar, vamos falar uma coisa na linguagem de todos, né? Eu escolho ganhar R$10.000 por mês. Tá, eu fiz uma escolha, mas o que está predominando em mim? A escassez ou a falta? Então, quando dentro desse cenário eu começo a pensar como eu vou ter esses 10 mil, por exemplo, eu escolhi R$10.000 por mês, mas aí de onde vai vir? Será que eu vou ter cliente? Será que eu vou vender? Como vai chegar esse dinheiro? Vem essas dúvidas? Quando vem essas dúvidas, a gente chama de ruídos. Esses ruídos, imagina você estar ouvindo uma música e começar um barulho, você Sim. não presta atenção na letra. E o que acontece? Desvio já. Esses desvios, que são os ruídos que a gente fala, é que não deixa você ter o foco. Porque a cada 50 minutos, aí dentro da física quântica, existe um processo chamado decaimento quântico, que é claro, não dá para explicar tanto assim, mas dá para vocês pesquisarem depois. O que é um decaimento quântico? A cada 50 minutos, tudo que você pensa e existe decai, deixa de existir, se você não segura, se você não observa, digamos assim. Se eu não estou observando uma realidade, a cada 50 minutos ela deixa de existir. Olha isso. Chama decaimento quântico. Por isso que quanto mais você Foca. traz isso para a sua vida, né? Diariamente, você o tempo todo que você acordou, você pode colocar lá. Exato, você pode focar e você fazer gatilhos. Aí você pode, Olha que vamos legal. falar palavras-chave, digamos assim. Vou dar um exemplo. Se eu desejo viajar para Paris, vamos falar, né? Paris, um lugar lindo e tal. Ah, maravilhoso. Aquela foto, né? Aquele Aí vídeo. exato, aí você só fala assim, eu desejo viajar para Paris. Beleza, é muito aleatório, tem que ser mais literal.
né? Então, Específico. mais literal, você tem que descrever data, como Cor. você vai para, né, que dia que você vai específico para Paris, aonde você vai ficar, em que hotel, né? E quando você faz o cenário, é claro que você vai fazer a selagem, que a gente fala, dar um nó da costura. Sabe aquela costura que no final a gente dá um nó? Entendi. Né, para não perder o ponto ali? Sim. Que aí que a gente chama de selar, de fazer o processo do nó. Então, claro, eu vou decidir que eu vou para Paris e eu fiz todo esse processo. Mas a cada 50 minutos, lembra que a gente vai esquecer disso? Porque decai. E aí vem conta, vem boleto, tudo aquilo que eu falei para você. E como fazer para que isso não aconteça? É claro que não é assim tão simples como eu vou ensinar agora, porque aqui a gente está num espaço de tempo bem curto. Mas dá para vocês fazerem testes, por exemplo, a gente chama de nós. Você pode falar, eu, Paris, tal data, a cada 50 minutos. E Você cria Você as cria palavras-chave. palavras-chave. Você pode colocar um post-it, deixar na geladeira, você pode deixar na tela do seu celular. E toda vez que você olhar, falar, eu, Paris 2023. Eu, Adorei. Paris 2023. Você não deixa decair. É claro que existe todo um processo para isso, muito mais eficaz. Né? Aqui a gente está fazendo aleatoriamente. Mas, por exemplo, vou dar uma dica de técnica de exercício para vocês. Pensem, ó, já serve para vocês todos, tá? Escolham, pensem não, escolham um número. E você pode ser um par, não precisa nem falar aqui, tá? Mas escolha um par de número, um trio, tanto faz. Né? E escolhe, anota num papelzinho esse número, tá? A data de hoje e conta até 48 horas. Pode ficar tranquilo, não precisa pensar 200 vezes, não precisa escrever 200 vezes, apenas um comando. Só esse comando. Tipo assim, um número, escreve e me digam se daqui a 48 horas vocês não vão ver esse número. Por quê? É atração. Então, aquilo que eu dou foco, que eu dou comando, eu vou ser atraído. É claro, um número é muito pequeno, mas o mesmo processo para ser feito é para milhões. Então, assim, a gente vai começar a desbloquear a mente fazendo isso. Gente, a gente não se conhece, né, Marcelo? É muita informação. É muita informação. Nós, infelizmente, eu vejo assim que tem pessoas que passam pela vida e nem despertam essa curiosidade. Não desperta. Essa semana mesmo eu fiz um desafio, quer dizer, fiz vários desafios lá nas minhas redes sociais. Vão estar lá disponíveis, depois vocês, se quiserem, né, podem ir lá buscar, que eu deixei disponível alguns vídeos. E eu falei para as pessoas escolherem até também pessoas que, assim, tem anos que eu não vejo alguém, não é alguém que você vê diariamente. Para você ver como isso é real, como você pode manipular, né, e escolher o que você vai observar, ou seja, vivenciar aqui fora. E eu falei, olha, escolhe uma pessoa aleatória, um nome, um amigo, alguém que vocês não vê há muito tempo. Mas foi uma enxurrada. Olha, a pessoa me ligou, eu encontrei na rua, eu vi no supermercado. Acontece muito. E a gente não questiona o que é isso. Né? Por exemplo, assim, eu penso em alguém, a pessoa pega e me liga. Sim. Né, então, assim, isso não é uma coincidência, gente. Isso é real, isso chama-se campo eletromagnético, que é muito mais potente, que a gente chama isso, sim, de lei, né? Que não tem nada a ver com lei da atração. O campo eletromagnético é uma ciência. Como a gente fala, por exemplo, ele é muito mais potente até que a gravidade. Só para você ter ideia. Se eu pego um ímã e eu coloco na geladeira, ele segura, ele não cai, a gravidade não é mais forte que ele. O campo eletromagnético é muito mais potente até que a gravidade. Olha só! E se eu tenho isso como consciência, eu sei que eu atraio muito mais do que até a gravidade que existe, que me impede. Né? E dando um exemplo também com relação ao sentimento, quando eu falo para as pessoas que não é vibração que atrai e que te traz um resultado, porque né, você não fica vibrando ali, vou dar um exemplo clássico. Por exemplo, se você sobe num prédio, né, e a pessoa subiu lá, ela vai se jogar do prédio, um exemplo. Ela pode estar sentindo coisas boas que, independente disso, o efeito vai acontecer, ela vai morrer, não tem como. Ela pode estar sentindo amor ou não estar sentindo amor, não é sentimento, e sim escolhas. Né? Então, quando eu escolho o que eu vou fazer, quando eu escolho o que eu vou pensar, a gente chama de redes neurais isso. Então, sinapses. E dentro da física quântica, a gente chama isso de campo eletromagnético, que a gente está atraindo esse processo para a nossa vida. É claro que, quando eu tenho escolhas mais assertivas, no meu cenário mental, eu sou o personagem principal da história, é diferente. Aí no quadro dos sonhos você pode colocar. Não só o carro, mas você dentro do carro, né? Entendi. Então, no quadro dos sonhos, não é errado. Não, não é errado. Você só precisa se incluir. E assim, de uma forma onde você é o sujeito principal, você é o personagem principal, que as pessoas elas apenas colocam fotos aleatórias, lugares,
né? Mas elas não estão inclusas naquele local. Por exemplo, elas só veem aquilo e elas começam a imaginar. E quando imagina, criam outros neurônios Despertam, né? que traz... Na verdade, quando elas estão imaginando, lembra que eu expliquei, né? Elas não conseguem atrair. Quando eu imagino, eu tenho um ativador reticular ascendente, que a gente chama de sistema SARA, que ele me traz para a realidade. Então, dependendo da minha realidade, aquilo tudo acaba em 50 minutos, como eu expliquei, o decaimento quântico. Ele acaba em 50 minutos. Então, na verdade, eu tenho que ter palavras-chave, que toda vez que isso acontece, que eu vejo, eu lance essa palavra-chave, que são comandos, que no dia 5, inclusive, eu vou estar ensinando um treinamento para todo mundo como funciona isso. Quando? Dia 5 de março, olha vai ter só! um mega treinamento online que eu vou fazer chegando. agora já, onde eu vou dar esse treinamento explicando exatamente quais são os processos que você consegue chegar a esse resultado, né? Como é que faz para participar, Marcelo? Bom, para participar é hiper tranquilo, né? Só entrar nas redes sociais, ou então entrar no contato que vocês vão deixar disponível aqui. Sim, vamos colocar na tela. Né? E nesse contato vocês podem entrar e chamar a gente lá, o pessoal do comercial, eles vão estar passando toda a informação, como funciona, todo o conteúdo programático, como vai ser o treinamento. E, olha, quanto tempo o treinamento? Geralmente 1h30, 2 horas olha o que legal, treinamento. Um tempo bem... E ele vai ficar disponível, gravado, depois para a pessoa estudar, vai ter uma apostila também. Porque sempre surge algumas dúvidas, né? Com Às vezes certeza. você tem a informação, você recebe essa informação, no momento não faz sentido, de repente desperta alguma coisa em você e você pode voltar lá. E o bom do online é isso também, né? Que a gente acaba, isso tudo é quântico, né? Lembrando que online é quântico, né? Onda. Né, ele facilita que a gente tenha esse processo de depois rever a aula, assistir. Eu tenho alunos do Brasil inteiro, então imagina, às vezes não pode estar em Cuiabá. Eu dou treinamento presencial também, mas, por exemplo, quem está fora fala, poxa, e a gente vai ficar de fora? Com certeza. E aí a gente acaba fazendo esses treinamentos online, né? Justamente para ter gravado, para a pessoa estudar com calma. Tem muita coisa que passa no momento, está desfocado ali e vai fazer sentido depois. Sim, e às vezes você nem está preparado para aquela informação, né? Eu falo, né? Tudo já está disponível, mas nem sempre você está disponível para as coisas, isso, né? Foi o que, quando eu comecei também a amadurecer mais esse conhecimento, comecei a buscar informação, e às vezes eu vejo uma vez, as pessoas acham que vê uma vez, pronto. Sim. Não é assim, né, Marcelo? Exatamente. Marcelo pode falar. Às vezes não fez muito sentido, eu vou lá, vejo de novo, parece que eu já olho de maneira diferente, sabe? Sim. Aí na terceira vez eu já falo, olha só, como isso já inseriu em mim. Você começa a abrir o campo, né, que a gente fala, né? Quanto mais eu observo uma realidade, ela se torna, como o experimento da dupla fenda mostra, que depois vocês podem assistir lá, está disponível na internet. Eu estou curiosa com essa dupla fenda, não conheço Foi um dos ainda. maiores experimentos da física quântica, onde dentro de um laboratório, eles pegaram partículas que têm um processo de matéria e viu que ela se tornou uma onda e partícula ao mesmo tempo. Ou seja, quando o observador estava olhando um fóton, um elétron, né, que era uma onda que saía em questões de luz, digamos assim, para ficar mais claro, quando ele estava observando ela dentro de um laboratório, os cientistas estavam observando, eles interferiam no experimento, e esse experimento, além de eles interferirem, eles decidiam se ela seria onda ou partícula. E atrás do experimento lá, que a gente chama da fenda, né, da placa de fenda, quando eles observaram e decidiam se elas iam ser uma matéria ou uma onda, o que eles decidiam aconteciam lá atrás. Ou seja, o meu pensamento decide agora o que vai ser né, aqui fora. Exatamente. Agora então, esse experimento da dupla fenda, eles mostram, foi há 200 anos atrás, claro, que hoje em dia tem experimentos muito mais profundos, mas nesse experimento mostra exatamente quando os cientistas estavam observando, tinha um formato diferente o experimento. Quando eles não estavam observando, ou seja, eram apenas ondas. Igual você jogar uma pedra na água e forma bastante onda. Eu entendo. Né? Quando eles não estavam observando era assim, mas quando eles olhavam, aquela onda se tornava uma matéria pequena dentro de um laboratório. Claro que isso não se aplica para a Matrix aqui fora. Sim. Como que eu posso utilizar esse experimento na vida real? Com o meu pensamento, porque ele é uma onda. E através dessa onda aqui fora ele se torna uma realidade. Então aquilo que eu olho, observo, é uma onda ainda, como no experimento. Conforme eu observo e decido, escolho, essa onda ela vai ser atraída para aquilo que eu desejo. Então vão ser pessoas, cenários, lugares, né, informações, tudo que vai me levar para aquela realidade. Ou seja, aquilo que é uma onda se torna uma partícula.
tudo que eu penso daqui a pouco se torna uma realidade. E o experimento provou isso, em laboratório, claro, né? Então, assim, não que eu vou olhar que o carro vai se materializar e as coisas vão acontecer, até porque já existe. Eu já percebi que você tem o maior cuidado De como explicar. passar essa informação, porque Pra não as ficar- pessoas, às vezes, muitos não estão preparados para Sim. receber essa informação, né? E além disso, quando você vê aleatoriamente um experimento desse e você não tem conhecimento de física quântica, você não entende. Assim, quando eu falo você, né, a maioria, né? Ela acaba não entendendo e deixa passar aquela informação. E quando a gente explica e fala, naquele experimento foi feito em um laboratório, não significa que vai fazer esse experimento aqui na vida real, não precisa. Aquilo ali só comprovou que uma partícula tem o mesmo processo de onda, ou seja, de energia, de algo que eu não enxergo, como a internet. Isso. Eu não mando uma foto daqui para o Japão, isso é uma onda. E ao mesmo tempo a pessoa já Exatamente, recebe lá. só que é claro que eu não vou fazer isso aqui na Matrix, aqui do lado de fora, na realidade, com o meu desejo. Aí eu trabalho isso, a questão de pensamento, ondas eletromagnéticas, que conforme eu observo, conforme eu dou foco, daqui a pouco se materializa, se torna uma realidade. Isso é soma, é matemática. Sim. Aí as pessoas chamam de coincidência, chamam de, eu pensei numa pessoa, eu acabei encontrando. Então, se todas as coisas, se você parar e fazer uma análise para você ver a sua realidade hoje, você escolheu isso há 10 anos, agora, 5 anos atrás, Sim. há 5 minutos atrás, tanto faz. O processo de tempo vai depender de cada um. Mas tudo é uma escolha. E isso é que o experimento mostra, que quando o observador, que era o cientista, estava olhando, tinha um comportamento. Quando ele não estava olhando, tinha outro. Ou seja, o que eu estou olhando, eu estou mudando toda hora. Então, É maravilhoso isso é fantástico. Gente, eu olho isso e falo, meu Senhor, eu quero mais, sabe? Assim, Sim. eu tenho já essa consciência Isso é muito importante, sobre consciência. isso. E chegou aquela hora de darmos mais uma paradinha, mas é só o tempinho da água. A gente já volta. Voltamos, minha gente, e hoje o bate-papo é sobre física quântica, sobre lei da atração e muito mais com ele, mestre no assunto, Marcelo Essa. Eu queria saber de você que está todo dia aí militando. As pessoas estão, assim, quebrando esse preconceito, porque eu acho que a parte mais difícil é essa. Preconceito. O preconceito, na verdade, não entender. De eu acho não que não é entender, nem o ou preconceito. confundir. Isso. Que eu acho que é mais fácil acontecer isso, essa confusão. Quando se fala de física quântica hoje em dia, e é muito bom a gente abordar isso aqui, porque virou algo tão assim, falado de forma tão aleatória, Sim. ficou aquele charlatanismo quântico, digamos assim. Perfeito, Marcelo. Que é muito legal. Por exemplo, quando eu estou falando de física quântica aqui, eu estou falando de ciência. Sim. Eu não estou falando de magia, não sendo contra, tá, pessoal? Perfeito. Eu não estou falando de misticismo, não estou falando de magia, eu não estou falando que você tem que vibrar para que algo aconteça, muito pelo contrário. Você tem que ter consciência e escolha. Eu estou falando de redes neurais, eu estou falando de sinapses, eu estou falando de experimento científico. E aí, quando você entende isso, e aí você traz para as pessoas e mostra cientificamente, comprovado que isso é uma ciência, você tira tudo aquilo que a pessoa tem de achismo, que vem trazendo para ela, água quântica, não sei o que quântico. Gente, isso é mentira. Isso não existe, por favor. Tá? Eu falo isso porque eu sou cientista. Sim. Né? Eu estudo psicologia, eu tenho todo um conhecimento dentro da física quântica de 12 anos. E quando eu trago esses experimentos, não são meus, são de cientistas prêmios Nobel. Né? São físicos, né? que tem todo esse estudo, traz para a gente só repassa para vocês. Né? E essa busca minha é quase eterna. Sim, então, assim, tirar essa crença, né, de que a física quântica tem a ver com espiritualidade, tem a ver... Não, são coisas separadas. Sobrenatural, sabe? Não, ela não tem nada de sobrenatural, ela é supernatural. Né? É supernatural, tanto é que ela é científica. É claro que isso não anula, por exemplo, a sua espiritualidade, jamais. Com certeza. Né? A sua fé, aquilo que você acredita. Eu só digo, não dá para colocar dentro do mesmo pacote, porque são estudos diferentes, ciência e espiritualidade. E a gente está falando de ciência aqui. É claro que quando eu penso e sinto, eu também tenho processos espirituais acontecendo, que não é o meu caso e o foco de se falar aqui. Com né? certeza, E isso, a gente vai estar falando de ciência comprovada. A fé é individual. Os processos de fé,
que a física quântica acredita nisso também, traz isso dentro do vácuo quântico, que eu já expliquei da outra vez, que eu vim aqui explicando que a física quântica é uma das ciências que comprova a existência de Deus, né? Eu adorei, fui até pesquisar sobre isso, que Marcelo, é a centelha interessantíssimo. divina, que é o vácuo quântico. Então, assim, isso não está assim, excluso da ciência, mas a gente sabe separar exatamente isso para que fique claro, para que não fique aquela coisa tipo, a pessoa está vendendo uma pedra que vai fazer o dinheiro vir. Não, isso não existe, isso não, já falo de cara, isso caia fora de gente que está fazendo isso. Já viu isso? Aí já bloqueia. Viu, cai fora. Já... Isso não tem nada a ver com física quântica. Isso tem a ver com as questões da pessoa, né? Comércio, seja lá o que for. É claro que aquilo que eu trago e observo, que são os arquétipos, que eu falei na outra vez também, que tem a ver com o estudo da psicologia, né? O estudo de Carl Jung, né? Que mostra que existem arquétipos que são personalidades de comportamentos. E junto aos arquétipos existem símbolos, né? Então, quando eu olho um coração, eu lembro de amor. Então, assim, eu vou reforçar isso, sim, como um símbolo, como algo na minha casa para que eu tenha aqueles insights. Isso não tem nada a ver com vender coração, com fazer esses processos, né? E trazer isso de uma forma errada para as pessoas. Então, é claro que eu posso ter um kit em casa, alguma coisa que, quando eu olhar, vai me levar ao meu objetivo. Isso é positivo. Sim. Só que eu chegar para você e falar, ó, pega essa água que eu fiz um processo quântico, você vai tomar e vai acontecer. Não, não vai. É que as pessoas, no fundo, elas adoram, né, acreditar na mágica. Elas preferem a Disney, né, Sim, a magia. Faz pra mim, né? É que nem eu falo, todo mundo acha que você vai chegar com uma varinha de condão, né, uma varinha de condão Harry Potter ali, fazer um processo, sendo que tudo começa e termina em você. Com certeza. Né? Então é você que é o observador. Eu não consigo observar a sua realidade, eu consigo observar a minha. Então, quando eu observo a minha realidade e eu tenho foco e exercícios e comandos certos, as coisas acontecem. Tá? Então, por exemplo, igual eu dei uma dica aqui, ó, pegam e escolham alguns números para vocês verem que são vocês que escolhem a realidade de vocês. Né? Desde um número que você vai ver daqui a 48 horas, que é um prazo que eu estipulei aqui, vocês podem escolher um trio de números, vamos colocar aí 2, 3 números. Você consegue explicar assim melhor para as pessoas entenderem? Eu vou falar um número aleatório, mas não precisa ser esse número, só para vocês entenderem. Vamos supor que eu escolhi aqui, vamos supor o número 342. Sim. Pode ser também 32, 342, como vocês quiserem, ou um número só. Vocês vão pegar esse número e vão escrever. E vocês vão fazer esse desafio para vocês entenderem que não sou eu quem faço esse processo, são vocês. Então, por exemplo, vamos supor que você escolhesse o número que eu falei. Mas 342, já ficou na minha cabeça. Mas não precisa ser exatamente esse, você pode escolher depois outro. Sim. Só para vocês entenderem. E quando você escolher esse número, você vai anotar. Apenas olhe para ele e fala, está feito, ok, é isso que eu escolhi. Daqui a 48 horas, todos os seus processos neurais, todas as sinapses que eu estava explicando, vão fazer trilhas. Aí entra a ciência, para que você seja atraído, ou visualize, ou encontre, alguém fale desse número para você, ou você veja um horário, não interessa, ou recebe uma quantia. Você vai ter acesso a esse número, porque isso chama campo eletromagnético. Ai, eu vou fazer esse teste. Só que se eu consigo atrair ou ser atraído, né, que na verdade você não atrai, você é atraído, porque o campo seu é menor do que o campo eletromagnético. Imagina aqui, ó, eu estou com um ímã desse tamanho e um metal. Eu sou atraído, né, na verdade. Então, na verdade, nós somos atraídos a todas as coisas que existem já, porque elas são maiores em proporção de campo eletromagnético. O planeta ele é maior, então ele vai te levar às trilhas que eu falo, aos lugares que você vai... a gente chama de co-criar dentro da física quântica, né? Mas escolher, vamos falar da forma mais certa agora, para as pessoas entenderem. Então, por exemplo, quando eu penso nesse número e eu decido, eu vou ter todos os caminhos para chegar a ele. Pode ser alguém que vai falar, um horário, mas aí você pode perguntar assim, poxa, mas só um número? Não, a gente está fazendo um exercício de desbloqueio na sua mente. Da mesma forma que você consegue ser atraído a um número, você vai ser atraído ao cliente que vai comprar seu produto. Entendi. Você vai ser atraído ao relacionamento que vai dar certo na sua vida. Mas aí é um processo. É como se fosse um treinamento mesmo, é um treinamento. Marcelo? A mente é treinada. Treinamento. Imagina se eu chego para você e falo assim, olha, tem uma Ferrari aqui, que anda não sei quantos quilômetros por hora, mas você não tem habilitação para isso. Ela é inútil, aquela Ferrari. Sim. Então, assim, eu preciso sim ter comando, ter técnica, ter conhecimento das coisas. Eu preciso estar habilitado, digamos assim, para dirigir aquela Ferrari. Perfeito. Então, você precisa estar habilitado para alguns comandos maiores. Então, a gente está fazendo comandos menores aqui, né? Tipo, ver um número,
né, pensar numa pessoa que você vai... Eu vou fazer um desafio até de dinheiro, para ficar bem legal. Então vocês vão fazer um comando assim, tá? Vamos fazer um valor menor para ficar para todo mundo legal, para dentro da consciência das pessoas isso ser possível. Inclusive eu fiz esse desafio lá no meu Instagram. Então vocês vão pensar, por exemplo, assim, R$500, ok? Ok. R$500, pessoal. Vocês vão fazer R$500 em 5 dias. Então vocês vão escrever desse jeito. Eu escolho R$500. Que dia é hoje, Helga? Hoje é dia 23. Dia 23, pessoal. Bom, no seu dia que vocês vão ver exatamente, né, a matéria, mas, por exemplo, se dia 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então vocês vão falar, eu 28, R$500. Eu 28 de fevereiro, R$500. Tem que falar o mês também? Tem que falar, eu 28 de fevereiro, R$500. R$500. Você fez um comando quando você fez isso. Você deu um nó. Lembra? Sim. Você deu um nó que é esse comando. Então, eu 28 de fevereiro, R$500. Podem fazer esse teste. Eu desafio vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. É claro que eu falei um valor menor. Ah, professor, eu Só posso tem que estar de falar. coração aberto, né, Na verdade, Marcelo? só fazer o comando. Faz o comando. Duvidando as pessoas ou falam, não. ai, vou fazer o comando, não vai. Sabe, as pessoas. Sim, tá, mas é isso que é legal, porque independente Sim. de você acreditar ou não, você mandou um comando que eu ensinei para você. E aí não tem a ver com sentir, que eu estava explicando. Ah, eu não sinto que é verdade. Não interessa se você sente ou não, você deu um comando que eu acabei de explicar e vai acontecer. Porque isso chama-se campo eletromagnético. E chegou a hora de darmos aquela paradinha, mas já já a gente volta. Estamos de volta com este bate-papo sensacional. Eu estou adorando com o Marcelo essa. Marcelo, aqueles mantras que você cria. É um Você perigo a às favor? vezes, é um perigo. Não sou contra, mas ele é um perigo se a pessoa não está aberta para isso. Então, assim, quando eu digo mantra, seria... O que você me diria de mantra? Por exemplo, qual seria a sua dúvida de um mantra? Só para eu entender. Então, não, às vezes, assim, vamos lá, eu construo a pessoa que eu quero ser, por exemplo. Certo. Eu já agradeço pelo que eu... Ótimo. É mais ou menos sim, por aí. tranquilo. Isso, eu acho que não Isso é define fantástico. mantra. Não, isso aí seriam realmente comandos, Uns escolhas. agradecimentos pelas coisas que eu já quero como se já tivesse acontecendo. São cenários, digamos Cenários, assim. Você então, criou melhor. um cenário e um personagem. Imagina que você é convidada para fazer uma novela. E nessa novela chega para você e fala, você vai ter que ser uma vilã. Você vai ter que entrar no personagem. Então, se você cria um personagem. Então, quando eu faço, por exemplo, escolhas, eu estou criando personagens. Então, por exemplo, eu escolho trabalhar na empresa tal, ou no cargo tal. Eu tenho que criar um personagem para isso. São comandos que eu vou ensinar no dia, né, lá no dia do treinamento, porque é bem amplo esse processo. Né? Então, precisa entender lá desde o princípio para chegar até lá. Então, assim, quando a gente fala de mantra, que eu entendi, talvez tenha entendido errado, é quando a gente fica naquela repetição. Não dá certo, isso é perigoso. Porque quando eu faço um processo de muita repetição, se torna exaustivo. E eu acabo... Aquilo já acaba sendo negativo. Já acaba te cansando. Entendi. E era uma das coisas que eu até falo, existe processos que você faz de repetição, que a gente chama de reprogramação, que dá certo, sim. Mas acontece muito das pessoas não estarem nesse processo de sentir. E aí elas falam para mim, professor, não deu resultado. Por isso que a gente está falando de escolhas agora, né, de fazer essas chaves, esses nós, que vão ficar mais tranquilo do que você sentar e fazer 108 vezes. Funciona, não estou dizendo que não funciona, só que para cada pessoa às vezes não vai dar certo. Porque ela vai chegar ao ponto que eu já tive aluno que falou, professor, está me irritando fazer isso. Então ela já cancelou o processo. Na hora que ela fez já era aquilo. aquele sentimento negativo para com aquilo, né? E ela já gerou uma consciência negativa, digamos assim. Então ela mesma parou o processo de observação. Então, assim, para alguns funciona assim. Não é ruim fazer. Eu sempre falo que isso vai te ajudar com memória, vai te ajudar, né, dentro da PNL, que a gente explica ali da programação neurolinguística e tal. Então, assim, quando a gente faz esse processo, a gente ajuda, sim, a gente está mais atento e tal. Mas dependendo da pessoa, isso pode ser cansativo e dar um resultado contrário. Entendi. Então, por isso que essa nova roupagem que eu estou trazendo, de consciência, de trazer para o agora, de fazer esses processos que chama ativação consciente da realidade, vai ser muito mais rápido o processo e não vai causar
esse cansaço nas pessoas. Foi um amadurecimento, Um né? amadurecimento, mas como eu falo, percebi. tudo vem evoluindo, né? Então, assim, a gente achar que só aquele conhecimento ele é único e basta, já é contrário a tudo que a própria física quântica propõe. Porque a cada dia você vê que a tecnologia está maior, né? O processo de avanços dentro de tecnológicos. Nossa. Então, assim, isso não muda para a vida, para o dia a dia também. Então, o mesmo conhecimento que eu tinha ano passado, hoje ele está mais evoluído. E é claro que a cada dia mais eu vou trazer conhecimentos e eu vou conhecer também coisas que vão ser mais fáceis e mais rápidas, né? Então, assim, funciona também fazer a formação? Funciona escrever? Funciona, só que tem coisas mais rápidas. Né? Então, assim, eu chego no Japão, não vou falar Japão, eu chego lá na minha terra, lá em Salvador, né? De carro, mas eu também chego de avião, né? Então são mais rápidos, né, os processos. Então a gente entender que a gente pode fazer isso de uma forma mais rápida é muito melhor. Então é isso que eu venho fazendo, atualizando os dados. Sim, eu e trazendo isso para as pessoas. Então isso é muito mais rápido o processo. Então existe pessoas que têm dificuldade de sentir, né? De imaginar, de sentir, de fazer quadro de sonhos, que eu já expliquei que isso dá errado se a pessoa tem esse desafio, né? De falar assim, pensa e faz uma projeção mental. Tem gente que nasce com uma patologia de não conseguir fazer isso. Olha só. Ela tem dificuldade de sentimento, né? Então, assim, depois eu até deixo disponível para vocês o nome certinho dessa patologia específica, né? E o que acontece? Por causa disso, ela não vai atrair as coisas, ela não vai ser atraída. Não tem nada a ver, porque pessoas assim conseguem ter uma vida próspera, conseguem sucesso. Então, o sentir é indiferente da consciência, da escolha, de você pensar. É pensamento, e não é pensamento positivo ou negativo, é escolhas. Então, eu escolho viver essa realidade, aí eu vou fazer processos para que isso aconteça. Eu vou dar comandos certos para isso. Então, é mais ou menos por aí. Falando escolha já muda tudo, hein? Eu percebi que você buscou a palavra certa. Escolhas. Então, assim, se tem um mantra que a gente pode dizer aqui agora, eu vou dizer para vocês, sempre escolha. Tudo que vocês vierem, vocês falam, eu escolho viver essa realidade. Quando você coloca como escolha, vou dar um exemplo claro disso aqui. Eu chego em um restaurante, você chega em um restaurante, aí o garçom vem com um menu para você. Vamos falar de uma pizza, né? Eu falei da outra vez, mas vou explicar melhor agora. Quando o garçom chega para você, ele fala qual é a sua escolha, qual é o seu pedido. Você escolhe a pizza que você deseja. Porque se você entra naquela pizzaria e você não faz uma escolha, vai vir qualquer sabor. Claro. Vem qualquer pizza. Né? E o detalhe, se você não disser sem cebola, ela vem com cebola. Específico. Então, quanto mais literal, ou seja, quanto mais eu escolho consciente, que aí vem um pensamento, né? Para eu trazer essa onda a uma realidade, uma partícula, e ela se tornar realidade, eu faço com que os resultados sejam mais rápidos. Então, se eu chegar num restaurante e ficar olhando o menu por horas e não escolher, demora mais. Ou então, se eu chegar lá, eu não preciso ver como está sendo feita essa pizza, qual panela, isso não vai mudar o resultado. Eu tenho que apenas escolher. Eu olhar para a pizza e falar, ó, pizza de pepperoni, sem cebola, esse é o comando. E o garçom vai trazer. Então, o carro ele tem que ter um comando, a casa que você vai escolher tem que ter um comando, o relacionamento. E esses comandos, eles são específicos, claro que são. E eles são treinados, claro que são. E é isso que eu vou fazer no treinamento dia 5. E isso é a maravilha maior, né? Eles são treinados. São treinados. Então, assim, não é aleatoriamente eu chegar e falar qualquer coisa. Existem palavras-chave para isso, existem comandos que cada um é individual. Então, a Elga vai ter o comando dela, que a gente junto vai aprender qual que é. Então, cada um vai identificar o seu comando. Então, para mim é muito mais fácil, é um comando X. Eu fiz um desafio esses dias, que é bom as mulheradas gostam, né? já adorei. Porque foi exatamente com relação a isso. Eu tinha alguns alunos, né, e alunas que fazem mentoria individual comigo e falou, eu tenho um desafio, ou seja, eu não escolho, né, um desafio em emagrecer. Olha aí. Porque a escolha sempre é o desafio, né? Então, tipo assim, quando penso em emagrecer, vai ser difícil, eu não consigo. Olha o cenário mental que a pessoa monta, né? E eu falei assim, olha, eu vou te provar que isso é fácil, porque eu vou fazer em mim um processo. E eu consegui, em menos de 1 mês e meio, foram 12 quilos. Meu senhor, com comandos. Marcelo. É claro que dentro desses comandos eu criei
probabilidades de o quê? De academia, de horários flexíveis, de alimentações mais saudáveis, de todo um processo que me levou àqueles estímulos. Aí a lei da atração começa a funcionar. Anúncios que você vai se identificar e você vai aprender dicas para emagrecer. Sim. E é claro que eu fiz uma escolha também, um chaveamento do peso. Um exemplo, a pessoa fala, eu quero perder, por exemplo, 10 quilos. Já está errado, né? Está errado, até mesmo porque você tem que focar no peso que você deseja. Vou dar um exemplo, claro. Vamos supor que a pessoa pesa 80 quilos e ela quer chegar a 70. Um exemplo. Então ela fica focada, tipo assim, eu tenho que perder 10 quilos, 10 quilos. Não, ela tem que focar o quê? Nos 70 quilos. Então ela tem que fazer 70 quilos daqui a 2 meses. Um exemplo. Perfeito. E é esse o comando que ela tem que mandar e não se preocupar com o percurso. Várias coisas vão te levar para que você faça aquela dieta ou para que você trabalhe suas células, todo um processo, aí entra quanticamente isso falando, Sim. Todo um processo neural vai entrar e vai estimular seu corpo, aí entra esse sentimento, estímulos de células, de corpo lá dentro, você bota os soldados para trabalhar, né? E vai te ajudar nesse processo. Isso não é magia, é comando mental. Você escolhe, você faz o processo da partícula acelerar. Né? E também de você ser levado a alimentação mais saudáveis, você ter mais ânimo para aquilo, porque você escolheu aquela realidade. Marcelo, o ser humano não sabe a força que tem. Não e essa sabe. força está dentro de cada um de nós. Exato, e qualquer pessoa pode fazer. Tanto é que quando eu lancei esse desafio, eu falei, olha aqui, assim, foi bom, lógico, acabei eliminei lá, escolhi o peso que conscientemente eu escolhi o peso e eu fiz o processo e mostrei. Eu falei, olha, isso aqui é possível, tá? E olha que não estava nas minhas metas, igual está na sua. Então, se eu conseguir, imagina você, é um processo para todos. E aí o resultado veio depois, né, para a pessoa. Gente, que maravilha, Marcelo. Eu fico até amanhã aqui conversando com você. É muita coisa. Eu nem vi o tempo passar, são informações assim preciosas demais. Eu sou assim extremamente grata por você ter esse momento com a gente e trazer essa realidade para a vida das pessoas que às vezes não tiveram contato ainda com essa informação. E a forma com que você consegue passar assim, e cada vez você está melhor, viu? Gratidão. Vou te falar, cada vez você está melhor porque você está conseguindo se comunicar de uma maneira mais efetiva, porque o bloqueio é grande, é tudo muito grande. Como é que eu posso dizer? Não é que é novo, não é comum. Comum, né? É a palavra. Não é fácil você a gente não encontra em todas as rodas essa conversa. Perfeito, né? Perfeito. E aí quando a gente tem esse espaço aberto, e legal você ter falado, olha, as horas já passaram, a gente nem percebeu. Isso é uma das coisas que eu trago para as pessoas falando, não dá para se explicar em uma conversa o que você precisa trabalhar. Por isso que existe treinamento, por isso que existe mentoria, existe cursos para isso. Porque isso tem que ser trabalhado de uma forma desde a raiz. Não adianta chegar aleatoriamente e falar, é claro que eu passei algumas dicas que dá para até uma criança fazer isso. Eu tenho filha pequena, dá para uma criança pegar, ou um idoso, tanto faz, e fazer esse exercício lá do número que eu expliquei, ou de pensar numa pessoa, ou num valor de dinheiro tal, dentro dessa quantia que eu estipulei aqui, que não é uma quantia de milhões, até então calma que os milhões vêm depois. Lógico, vamos subir no degrau, vamos por degrau, né? Vamos por pirâmide, por escalas aí. Né? Mas eu digo assim, quando você entende que você consegue, esse vai ser o desafio que todos vão entender, que com o número, se eu conseguir, eu vou aumentando esses processos, né? E buscando mais esse conhecimento. É claro que cada dia mais tem mais experimentos. E aproveitem e assistam o experimento da dupla fenda. Deixa eu te falar mais uma coisa, reforce o convite do seu curso, seu treinamento. Aqui, ali, olha, aqui nessa. Tá joia. Pessoal, olha só, dia 5 de março agora, vai ser um domingo, fiquem tranquilos, né? Vai ser um domingo às 18 horas de Cuiabá, às 18 de Brasília, 19 de Cuiabá. Vai ser um treinamento online pelo aplicativo Zoom, que a gente vai estar fazendo esse treinamento, chama Ativação Consciente da Realidade. Isso tudo que eu passei aqui rápido, né, que a gente nem viu a hora passar, vai ser explicado detalhadamente todo o processo de como você chegar e escolher o desejo de vocês. Então, se cada um vai ter um desejo, seja ele um carro, uma casa, um relacionamento, não interessa. O processo vai ser para todas as coisas. Vocês vão entender o comando certo.
Então, nesse treinamento, vocês vão ter essa oportunidade de entender e, claro, a aula vai ficar gravada, vai ter uma apostila. É todo um processo que vocês vão aprender ali. Ah, é uma mudança de vida, É né? uma mudança, é tudo novo. É tudo novo nesse ano e vocês vão entender que não interessa os cenários aqui fora, porque você é o personagem principal. E quando eu entendo que eu sou o sujeito da história, não tem ninguém mais. Você escolhe a vida Você que escolhe você a vida merece, que você não quer. é verdade? E depende da rádio, você escolhe a estação. Adorei. Marcelo, muito obrigada Eu mais que uma agradeço. vez por esse bate-papo sensacional, maravilhoso. Volte aqui mais Sempre, vezes. podem me Olha, chamar eu aqui. vou cobrar, viu? Podem Vou cobrar que vai ser um cobrar. prazer. Ah, depois a gente vai ver os resultados do pessoal aí. Vocês Com comentam nas redes certeza. sociais aí. Muito obrigada mais uma vez e Gratidão. até a próxima. Obrigado, até a próxima. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu adorei este programa, realmente é uma transformação. São informações que mudam a nossa vida. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Quer rever esse bate-papo sensacional? Tirar todas as suas dúvidas? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, que está lá maravilhoso, cheio de conteúdo que transforma de verdade a sua vida. E não se esqueçam de se inscreverem. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.